Olá, pessoal. Hoje eu vou estar apresentando hoje os seminários da matéria de programação em sistemas embarcados, tá? O meu seminário vai se tratar sobre comunicações de internet REST, tá? Então, eu vou utilizar como base um slide que eu fiz para uma aula da Semana Acadêmica de Elétrica, tá? Que é uma aula, inclusive, sobre Android, que eu fiz uma aula sobre comunicação na internet, né? Como é que a gente faz realmente a comunicação entre dois sistemas totalmente diferentes. Então, basicamente como é que o meu sistema que está no meu celular, em Java, por exemplo, ou sei lá, em Kotlin, ou qualquer outra linguagem, um embarcado, como é que ele consegue se comunicar com um servidor que está escrito em outra linguagem totalmente diferente? Normalmente, sei lá, por exemplo, PHP, JavaScript, Ruby, Python. Como é que esses meus dois sistemas conseguem interagir e se comunicar? Eles conseguem interagir e se comunicar porque eles criam entre eles uma série de regras de comunicação. Normalmente, essas regras de comunicação, essa comunicação, na verdade, entre dois sistemas, a gente dá o nome de API. Ou seja, quando a gente faz uma API web, qual que é a intenção dela? É que essa API consiga se comunicar tanto, por exemplo, com páginas web, com aplicativos, com, por exemplo, é, com outros servidores, com sistemas embarcados, por exemplo, IoT. A gente tem que criar essas regras entre comunicações de serviços. Bom, para servidores web, o que a gente utiliza com grande ênfase é o protocolo HTTP, que é um protocolo web, ou seja, ele roda em cima da camada de IP, tá? Ele fica na camada de aplicação, e nele, acho que 95% dos servidores hoje aceitam esse tipo de requisição. Como é que é esse tipo de requisição? Sempre o meu cliente, o meu usuário, o meu dispositivo IoT, vai iniciar uma comunicação, vai enviar para o servidor vai processar e vai enviar uma resposta. É sempre assim. Envia e espera a resposta, envia e espera a resposta. E nunca é o servidor que inicia a comunicação com o cliente, é sempre o cliente com o servidor. E em cima desse protocolo HTTP, a gente vai utilizar um outro padrão bem famoso chamado REST API. Dentro do protocolo HTTP, eu tenho alguns métodos que eu posso utilizar nesse cabeçalho aqui. O mais comum é o GET. Toda vez que eu acesso uma página web, por exemplo, eu faço um GET. Eu estou acessando dados. Porém, o padrão REST, o que ele fala para a gente? Ele fala que qualquer requisição do tipo GET, eu vou estar lendo algum dado. Se eu estou fazendo uma requisição do tipo POST, eu estou criando algum dado no servidor. E se eu estou fazendo um put, eu estou fazendo um update. E se eu estou fazendo um delete, eu estou fazendo um delete de um dado. O que significa isso? Que aqui, com essas 4 operações, eu consigo fazer o famoso CRUD. Ou seja, eu consigo fazer a manipulação de dados do meu servidor com essas 4 operações. Bom, e o que a gente precisa? A gente só sabe os comandos, mas a gente ainda não tem o que enviar para esse servidor ou o que receber. Para isso, a gente utiliza um outro protocolo de comunicação chamado JSON. É um protocolo de serialização, que na verdade a gente chama. Que a gente chama que o nome é JSON. Bom, nele a gente consegue definir estruturas de objetos, estruturas de string e estruturas de números inteiros ou fracionados. E nele a gente consegue fazer essa comunicação entre dois serviços. O JSON hoje é majoritariamente utilizado em vez do XML, que é um formato um pouco mais antigo, e que, se vocês perceberem, a quantidade de caracteres que é utilizado no XML é bem maior que a quantidade de caracteres utilizados no JSON. Quando eu tenho pacotes, às vezes, muito grandes, o XML vai ocupar muito espaço de banda, por exemplo. Já o JSON não vai ocupar tanto. Beleza? Então, partindo desses conceitos mais básicos,
gente vai agora partir para o código. No código, como é que eu separei esse projeto? Bom, primeiro eu tenho a minha pasta de UI, que vai ficar todos os componentes que eu utilizei para fazer as interfaces gráficas, os models, que são estruturas de dados responsáveis por guardar informações tanto da minha aplicação quanto a dados da aplicação do servidor. E APIs, que, como eu havia comentado, ela vai servir para eu fazer essas minhas chamadas entre o meu aplicativo e o meu servidor web, beleza? Então, o que eu vou ter em APIs aqui? Eu vou ter uma classe que define quais que são as minhas chamadas que eu vou poder fazer para o login, tá? No meu aplicativo, eu fiz o seguinte aplicativo. Eu tenho uma parte de login, que eu consigo logar no sistema, e consigo ter acesso a outros recursos do sistema. E o que eu fiz para esses outros recursos do sistema? Eu fiz basicamente um CRUD de usuários de um sistema que eu tenho já na minha empresa. Então, o que eu estou configurando aqui nessa API? Eu preciso configurar uma URL, que eu vou fazer essas minhas chamadas, e eu posso configurar as minhas funções aqui de chamadas. Eu estou utilizando uma biblioteca para fazer esse tipo de requisição, tá? Para não ficar tão difícil. Então, com essa biblioteca fica bem fácil. A biblioteca é essa aqui, ó, REST Spring Annotations. Com ela, eu posso só configurar que tipo de método que eu vou utilizar. Então, aqui ó, tem um post, tem um get, um outro post, tem um put, tem um delete. Então, nessa primeira eu vou fazer o login do sistema, essa aqui eu vou pegar a lista de usuários, essa aqui cadastrar um usuário novo, essa aqui editar, essa aqui deletar um usuário. Vocês podem ver que eu sempre estou utilizando estruturas de dados aqui, ó. Então, eu tenho o meu usuário aqui, ó. Então, nele, o que eu tenho no meu usuário? Eu tenho um identificador único do banco de dados, eu tenho um nome, eu tenho e-mail, password, type, token. Esse token serve para fazer a minha autenticação para eu utilizar os recursos do meu servidor. Então, eu tenho CPF, número do banco, número da agência, número da agência, número da conta. Então, eu tenho esses diversos atributos aqui na minha classe. Então, ou seja, quando eu for pegar um usuário, o que eu vou ter? Eu vou ter uma lista de usuários. Então, eu tenho um array list de user. Então, desse jeito, com essa biblioteca fica bem fácil. E eu estou usando uma outra biblioteca de serialização chamada Jackson, que é essa biblioteca aqui, ó, que ela vai pegar a resposta do meu servidor e vai conseguir dinamicamente colocar em cada um desses atributos, sem eu precisar programar para isso. É uma biblioteca muito mão na roda. Essas duas, na verdade, são muito mão na roda, porque você fazer isso na mão é muito trabalhoso. Em linguagens que são estáticas, né, como Java, fortemente tipadas. Bom, sendo feitas essas partes da API, a gente vai para a parte da interface gráfica. Então, aqui na minha parte da interface gráfica, o que eu tenho? Eu estou utilizando uma outra biblioteca para fazer a ligação entre o meu Java e o meu XML de forma mais automática. Então, eu utilizo essas anotações e consigo conectar. Ó, por exemplo, aqui tem um input text input edit text. Aqui, com isso, eu consigo já linkar pelo nome aqui da variável, eu consigo linkar com o meu XML do meu login activity. Então, se eu vir aqui, activity login, eu tenho esses campos de texto do login, eu consigo diretamente já linkar com o meu Java. E aqui, basicamente, o que eu tenho? Eu defini a minha variável de API, tá? E o que eu faço? Eu defini um evento de clique do meu botão de login, e nele o que eu faço? Eu crio um objeto do login e preencho e-mail e password nele, com o que o cara preencheu nos campos. E depois realizo eu inicio uma função em background para realizar realmente o login. E o que eu faço? Eu chamo a minha API de login. Então, se a gente vem aqui, ó, ele vai chamar essa URL aqui, ó, fazendo um post e enviando o meu login. Com isso, ele vai me dar um resultado. Se der algum erro,
ele cai dentro do catch, beleza? E eu mando um toast pro usuário, ó, teu login tá inválido. Se deu tudo certo, então eu vou aqui, ó, Success Handler. E o que que eu faço? Eu envio para a tela principal, beleza? Bom, partindo para a tela principal, o que que eu tenho aqui? Basicamente aqui é a minha descrição de uma lista. Então, deixa eu mostrar aqui no meu aplicativo. Então, essa é a minha tela de login. Eu já coloquei as coisas aqui para ficar mais fácil. Então, quando eu aperto o login, ele vai checar no meu banco de dados, no meu servidor, para ver se esse login é válido. Sendo válido, ó, ele me abre a outra tela de a main activity. E o que que eu tenho nela? Eu tenho nela uma lista de todos os usuários que estão cadastrados no sistema. Então, aqui o que que eu defino basicamente? Eu defino as minhas listagens, eu tenho a minha API, que é de usuário. Então, o que que eu faço? Quando eu inicio o meu programa, eu pego meus usuários do banco do servidor, que é esse get users. Então, get users, o que que ele vai fazer? Vai fazer mais uma chamada API em background. Ah, conseguiu pegar todos os usuários? Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar renderizar a minha lista para aparecer todos esses resultados aqui, certo? Bom, e o que que eu tenho mais aqui para explicar? Eu tenho o meu adapter, que basicamente vai fazer toda essa parte de renderização de dados nesse item da lista, tá? Vai cuidar dos botões também, ou seja, aqui dentro desse adapter, o que que eu tenho aqui dentro? Eu vou ter um cara que vai cuidar desse botão de deletar, então você aperta aqui, ó, ele enviou para o servidor a ação de deletar, deletou, atualizou a lista. E eu também tenho a ação de editar. A ação de editar e de adicionar, elas vão abrir um pop-upzinho aqui, que a gente chama de dialog. Esse dialog está definido aqui, ó. Basicamente nele é só um formulário de escrita. Então, quando eu venho aqui em editar, ó, é um formulário desse usuário aqui, teste2, e eu tenho todas as informações que eu posso editar. Ah, o nome dele não é teste2, agora é teste4. Clico em salvar, dá um tempinho, ó lá, virou teste4 agora. Mesma coisa, eu posso vir aqui e adicionar um usuário novo. Clico em salvar, ó lá, colocou um usuário novo no meu banco de dados. Se eu quiser, eu posso vir aqui e abrir ele, esse banco de dados aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Então, aqui é a minha tabela no banco de dados. Então, se eu der um refresh nela aqui, vai aparecer o usuário novo que eu cadastrei, que é esse aqui, ó, teste. Esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, eu consigo fazer essa manipulação no banco de dados, tá? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar do meu aplicativo. É um aplicativo que parece simples, mas, assim, ele é bem complicado e ele tem um alto valor agregado, porque normalmente muitos dos clientes querem esse tipo de aplicativo. Eu quero mexer em tabela, eu quero criar, deletar, fazer update de dados. Então, eu acho legal apresentar esse tipo de coisa num seminário, porque é uma coisa que é bem comum, assim, e não é tão trivial de fazer. Mesmo utilizando esse tipo de biblioteca aqui que eu comentei, não é assim uma coisa tão rápida que você vai fazer. Mas com essas bibliotecas, tanto a de annotations aqui, Android Annotations, que é para linkar o meu Java com o meu XML, quanto as bibliotecas tanto de Jackson, que é para fazer serialização de dados para JSON, quanto a de REST, que é a REST Spring Annotation, todas elas são uma mão na roda para você utilizar qualquer coisa em Android, tá? Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários.